Parece que finalmente o Buffett ele tirou o escorpião do bolso e foi às compras. Há 3 semanas atrás, a galera tava panicada porque viram o tamanho do caixa da Berkshire, que era mais de 267, quase 268 bilhões de dólares, e falou: socorro, por que o maior guru do mercado vivo hoje tá com caixa tão grande? Será que vem uma recessão por aí? O que ele tá vendo que a gente não tá vendo? E bom, gente, não é de hoje que o Buffett ele reclama que, olha, tá cada vez mais difícil encontrar boas oportunidades no mercado americano, tanto que as últimas aquisições um pouco mais relevantes que a Berkshire tinha feito tinha sido no mercado japonês. Eu fiz um vídeo inclusive trazendo que empresas eram essas, mas parece que essa história mudou um pouquinho então nessa última semana, porque eles anunciaram 2 aquisições, uma na área de beleza e uma na área de aviação aeroespacial. Mas eu vou trazer um detalhamento dessas empresas hoje para vocês. Eu só trago essa ponderação mesmo, que às vezes a galera dá uma panicada meio que à toa. Por quê? Porque mesmo que talvez aconteça uma recessão daqui 3 meses, 5 meses, 1 ano, a gente não sabe, né? O Buffett ele não deixa de fazer os seus investimentos. É claro que talvez não seja um investimento tão relevante e tudo mais, mas ele não deixa de fazer. Por quê? O que ele sempre diz que é mais importante do que qualquer coisa? Encontrar boas empresas a bons preços. E isso por quê? Porque geralmente ele vai ficar décadas com esses investimentos, por muitos e muitos anos. E se ele vai ficar 10, 15, 20, 30 anos com uma companhia, com certeza aí no meio do caminho, essas companhias vão pegar períodos de recessão e períodos de bonança. Então, acima de ficar tentando acertar, né, topos e fundos do mercado, ele precisa acertar com boas empresas a bons preços para que no longo prazo isso faça sentido para ele. Então, ele acabou fazendo essas 2 aquisições recentemente. Então, fica essa reflexão pra gente que às vezes quer ficar tentando gastar tempo e energia acertando o olho do mosquito. Às vezes muito mais efetivo vai ser escolher aí bons negócios, beleza? Bom, antes de falar dessas 2 empresas, é claro que eu quero já fazer o convite para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e clicar no sininho, porque tem conteúdo novo toda semana. E, gente, acima de tudo isso, nós sabemos o quão carente é o Brasil de educação financeira sobre esse tema de investimentos. Então, você fazendo todo esse combo de deixar um like, um comentáriozinho, clicar no sininho ou compartilhar com quem possa se interessar, isso ajuda a gente a chegar em cada vez mais pessoas e espalhar a palavra dos investimentos, beleza? Mas vamos lá, gente, deixa eu trazer então já de cara a primeira empresa que ele fez a aquisição e no final eu vou trazer como que tá a posição inteira, né, da carteira da Berkshire, incluindo caixa, etc e tal, tá? Então a primeira empresa que ele fez a aquisição foi a HEICO, tá? A HEICO, ela é uma empresa que ela foi fundada lá em 1957, fez o seu IPO em 1960, ou seja, nós não estamos falando de nenhuma novinha, nós estamos falando de uma empresa que tem aí mais de 60, quase 65 anos de história. E ela basicamente atua com o setor aeroespacial. Diferente do que o Buffett já fez no passado, de investir em companhias aéreas e perder dinheiro com isso, né? E ele saiu dizendo, né, que as aéreas foram feitas para quebrar ou dar errado. Ele decidiu não investir diretamente em uma companhia aérea, mas em uma empresa que presta serviços e vende componentes para o setor de aviação, o setor aeroespacial. Então a HEICO nós poderíamos subdividir ela em 2 companhias. Nós temos a divisão de componentes de aviação, então eles fazem desde componentes de motores, faz a parte de manutenção, de serviços e tal, para essa parte mais de componentes físicos ali do avião, e nós temos também a parte de tecnologia da HEICO, né, que é a divisão eletrônica, onde sim, ela também vai fazer alguns componentes eletrônicos, mas ela também trabalha com a parte de tecnologia, por exemplo, de navegação, de radares. Então, ela basicamente ficaria subdividida aí nesses 2 negócios. E ela opera tanto com a aviação comercial, como a parte de defesa aérea, com a parte de aviação dos governos. Então, assim, ela consegue atender diversos públicos, ainda que a maior fatia da receita dela seja justamente com a aviação
comercial que a gente conhece, tá? Mas vamos lá, vamos dar uma olhadinha então nos detalhes dessa empresa. Então hoje ela negocia no mercado americano, esse é o ticker dela, esse que vocês estão vendo aí em cima, né, HEI, ela negocia aproximadamente $240, tá? Nos últimos 10 anos ela subiu mais de 780%, mas nesse último ano aí ela subiu 33%. E aí vocês devem estar pensando, poxa, o Buffett está comprando uma empresa que já subiu tudo isso? Pois é, né, minha gente? Aparentemente, ele dentro lá dos valuations que ele acaba fazendo, ele usa muito fluxo de caixa descontado, para ele deve ter feito sentido. Mas vamos dar uma olhadinha em alguns indicadores, inclusive da companhia, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, das margens da empresa, a margem EBITDA, que é uma margem muito importante que a gente analisa, hoje está na casa de 25%, sendo que a média do setor é de 13%. Então, é quase o dobro do que o setor está negociando. Mas, quando a gente olha a média, então, da Raiko, está negociando aí muito na média de 26,18% desses últimos 5 anos, tá? Quando a gente fala da margem líquida, então a gente está falando aí de uma margem de 12% praticamente e a média do setor de 6%. Já quando a gente fala do ROI, o ROI dela aqui de 14% e a média do setor em 12% aproximadamente. Então esses são alguns números que geralmente a gente olha para as empresas no geral, e esses números para ela são muito interessantes. Tem uma boa margem, tem um ROI acima de 10, quando a gente encontra uma empresa, né, com um ROI acima de 20, nós gostamos mais ainda, mas esses são os principais indicadores que a gente olha. Agora vamos dar uma olhadinha no crescimento da companhia em si. Quando a gente fala das receitas, o crescimento dela foi de 41%, sendo que a média de crescimento dos últimos 5 anos foi de 12%. Quando a gente fala do crescimento do EBITDA, o crescimento está em 34% e a média foi de 12%. Quando a gente analisa esses indicadores, é para tentar entender que tipo de empresa que a gente está colocando no portfólio. Então, muitas empresas que crescem, né, acima de 10, 15% ao ano, nós podemos considerar sim que é uma empresa de crescimento médio a rápido, né? Então, essa é a empresa que ele está colocando na carteira e talvez até por isso, pensando, óbvio, né, nesse crescimento um pouco mais rápido, no setor que eventualmente pode ser afetado pelo setor de aviação que tem um risco um pouco maior, ele acabou colocando uma fatia um pouco menor ali dentro da sua carteira, mas eu vou mostrar no final como é que ficou os pesos ali dentro, tá? Agora, saindo dessa parte, vamos dar uma olhadinha na questão do valuation. E aqui a gente vai olhar esse valuation, mas entendendo que com certeza não é isso aqui que o Buffett analisou, porque como eu falei para vocês, ele analisa fluxo de caixa descontado. Mas quando a gente olha a relação price earning, que é a relação preço-lucro, hoje a Raiko negocia a 74, quase 75 vezes preço-lucro, sendo que a média dela é de 59, quase 60 vezes, mas a média do setor é de 19 vezes relação preço-lucro. Então, tem gente que olha essa métrica aqui e se vê um PL, um price earning, né, muito esticado, já nem continua estudando a empresa. Então muitas pessoas matariam o estudo dessa empresa já por esse indicador. Não é o que Buffett com certeza faz. Ele tem ali os seus métodos de valuation, mas eu quis trazer essa parte do price earning para a gente trazer essa reflexão, né? Que não é porque a gente tem um price earning elevado que talvez a empresa não vai ser um bom negócio, principalmente se você utiliza outras métricas de valuation que talvez você considere mais efetivas. Falando na questão de dividendos, a empresa não é uma exímia pagadora de dividendos, mas Buffett também não dá bola para isso. Ele sempre disse, né, que a questão de dividendos é uma consequência. Ele prefere que as empresas distribuam menos dividendos, mas invistam mais nelas mesmas para que elas cresçam no longo prazo, porque ele acredita que de fato é aí que está o ganho, né, para o investidor. Mas hoje, basicamente, então, o dividend yield da Raiko está em 0,09%. Quase nada, né? O último pagamento que ela acabou anunciando foi de 11 centavos de dólar e ela faz pagamentos geralmente semestrais. Mas beleza, gente, saímos então da Raiko, que é uma das duas empresas que o Buffett então acabou colocando dentro da carteira da Berkshire, e agora nós vamos para qual? Para Ulta Beauty. E talvez, não sei, né, o quanto vocês viajam ou se vocês têm esposas, porque provavelmente as esposas de vocês conhecem, namoradas e afins, mas a Ulta Beauty, gente, ela tem uma das maiores concorrentes, que essa sim eu acho que vocês já devem ter ouvido falar, que é a Sephora. A Sephora, gente, hoje tem mais de 2.400 lojas espalhadas pelo mundo, em 35 países, aqui no Brasil mesmo tem, e sei lá, se você é marido, namorado,
em algum momento você já deve ter perdido a sua esposa dentro de uma Sephora. Eu falo, gente, é por experiência. Mês que vem a gente tá viajando de novo para os Estados Unidos e eu já tô preparando meu marido psicologicamente de que, olha, eu vou perder meia hora, 40 minutos na Sephora, você pode fazer outro rolê. Por quê? Porque são empresas que vendem, que comercializam produtos de beleza e a gente gosta do rolê, né? A gente gosta de gastar um dinheirinho com esse rolê. Brasileiro, então, nem se fala. Nós consumimos muito essa questão de beleza, de estética e tudo mais. E a Ulta Beauty, então, não é diferente. Ela é uma empresa que ela é concorrente da Sephora, mas ela opera basicamente hoje nos Estados Unidos, tem um pouco mais de 1.420 lojas e existe uma diferença, tá? Enquanto a Sephora, você talvez tenha uma experiência um pouco mais premium de produtos de marcas consagradas ou produtos um pouco mais de luxo, a Ulta Beauty, ela veio com uma proposta um pouco diferente. Você vai encontrar produtos premiums de marcas consagradas, mas ela também mescla com produtos que são baratos, que são mais acessíveis para uma classe C, para uma classe D. Então a Ulta Beauty, ela tem esse foco de misturar um pouco de tudo e trazer produtos ali mais low cost, com baixo custo, que a gente chama, tá? E aí o Buffett acabou olhando então para ela. Agora vamos dar uma olhadinha em como estão esses indicadores da companhia. Então ela negocia com esse ticker, o LTA, diretamente lá nos Estados Unidos, a aproximadamente 369, 370 dólares a ação. Quando a gente fala dos últimos 10 anos, ela até subiu aí 280%, mas nesse último ano aí ela já tem uma queda de mais de 19%. Só agora em 2024 ela já caiu 25%. Então, claro que muitas vezes essas empresas que a gente está falando de varejo, né? Claro que existem diversos tipos de varejo, aqui a gente está falando de um varejo que opera com essa área da beleza, talvez até tenha uma resiliência um pouco maior do que outros setores de varejo, mas aparentemente o Buffett não se exime de investir nesses setores que eu sei que muitos de nós torcemos o nariz, porque muitas vezes com taxas de juros altas, como é o que está acontecendo lá nos Estados Unidos, empresas desses setores podem sofrer um pouco mais. E talvez, agora me veio isso na cabeça também, ele possa estar olhando para esse setor de varejo nesse momento, porque foi um setor que foi muito penalizado por conta desse aumento nas taxas de juros, por conta de todo esse período pós-pandemia com inflação alta e tudo mais. Agora que as taxas de juros devem ser cortadas por lá, então talvez o varejo ele volte a sorrir um pouquinho. Talvez eles estejam olhando aí para esse momento da Ulta Beauty. Mas vamos olhar então os outros indicadores. Quando a gente fala de margem, aqui ela tem uma margem EBITDA de 16%, enquanto a média do setor está em 11%. A margem líquida de 11%, enquanto a média do setor de 4,5%. Isso aqui me chama atenção, gente, porque geralmente o varejo tem margens bem baixinhas. Claro que depende muito do setor de varejo que você está operando, mas ela trabalha com quase o dobro de margem do que a média do setor. E já quando a gente fala do ROI, então hoje ela tem aí um ROI de praticamente 25%, o que é bastante coisa, né? E tá bem acima da média do mercado de mais de 6%. Mas beleza, gente, saindo disso, vamos dar uma olhadinha no crescimento, então, das receitas, do EBITDA da companhia, para entender em que pé que ela tá. Então hoje as receitas estão crescendo a 7,6%, sendo que a média dos últimos 5 anos foram crescimentos de mais de 11%. Quando a gente fala do EBITDA, esse crescimento bem baixinho, de 0,44%, mas quando a gente olha a média dos últimos 5 anos, de 22,92%. Então, quando a gente fala de receitas, ela tem crescido mais do que a média do mercado. Aqui, quando eu vejo que a média dos últimos 5 anos, ela já esteve em fase melhores, então, provavelmente, o que Buffett deve ter entendido é que sim, ela tem capacidade para crescer muito mais do que ela está crescendo agora, mas provavelmente por conta do cenário macro de taxa de juros, essa empresa, assim como outras do setor, tem sido espremida, mas existe potencial para que ela volte a crescer talvez o que ela crescia antes, quiçá crescer até mais. Eu interpreto essas informações dessa maneira, tá? Saindo dessa questão de crescimento, vamos dar uma olhada na relação de preço-lucro, que hoje ela negocia a 12, 13 vezes praticamente, enquanto a média do setor é de 14 vezes. Então ela negocia um pouco abaixo da média do mercado
e bem abaixo da média de preço-lucro dos últimos 5 anos dela, que estava acima de 21 vezes. Como eu falei para vocês, Buffett provavelmente não dá tanta relevância para essa questão de price earning, de preço-lucro. Ele com certeza tá olhando lá o fluxo de caixa descontado dele bonitinho, o lucro por ação, né? Quanto que elas entregam por ação, se isso tá crescendo, mas eu trago isso daqui a critério de curiosidade para vocês. A Ulta não é uma empresa de dividendos, ela não tem histórico de ter constantes pagamentos de dividendos, então eu nem trago essa informação para vocês, mas são essas as duas empresas então que Buffett colocou recentemente na carteira. Agora, gente, vamos dar uma olhadinha em como ficou a carteira no geral do Buffett depois dessas aquisições. Então aqui nós temos Apple ainda com a maior fatia da carteira, 28, quase 29%, e aqui embaixo a gente consegue ver tanto a Ulta Beauty como a Raiko com 0,1% da carteira, sendo que uma aqui teve uma compra de mais de 253 milhões de dólares e outra, né, a Raiko, um pouco mais de 194 milhões de dólares. O caixa, gente, continua grande, não tem o que fazer, 276,9 bilhões de dólares, mais de 1 trilhão de reais, mas é aquilo que o Buffett ele tem repetido ao longo desse último ano, ou desses últimos 2 anos. Tá cada vez mais difícil encontrar boas oportunidades no mercado americano, e enquanto ele não encontra essas boas oportunidades, ele prefere simplesmente abastecer o caixa e ir gastando aos poucos em questões pontuais quando ele de fato acha que vale a pena, beleza? Bom, pessoal, acho que essas eram as informações que eu queria entregar hoje para vocês, as ações que Buffett comprou, qual é a situação da carteira, como tá a questão do caixa, mas agora eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam dessas aquisições, tanto no setor de beleza como aeroespacial? Você acha que pode dar boa para essas empresas dentro da carteira do Buffett? Escreva aqui embaixo nos comentários que eu tô sempre atenta, eu me despeço por aqui, mas vejo vocês então no próximo vídeo.